Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é meu canal Crítica Marxista. E para quem realmente tá chegando aí agora, semana passada, quarta-feira, eu subi esse vídeo aqui. O vídeo com o seguinte título, né? Socialismo em um só país e uma forma de capitalismo de Estado. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, então não faz nem 72 horas que esse vídeo foi ao ar, e é já o vídeo mais polêmico do canal. O vídeo tá com 64 comentários, eu nem sei ao certo se tá ainda com esses 64 comentários, porque alguns comentários a pessoa que comentou apagou, enfim, mas foi o vídeo mais polêmico, tem um vídeo com mais comentários, alguns comentários, a maioria dos comentários com questões bastante construtivas, algumas questões nada construtivas, mas enfim, faz parte. Eu mesmo sempre peço aí que se não gostou do vídeo pode reclamar, então pode reclamar mesmo. Não fui eu que apaguei esses comentários ali, a pessoa que tinha assim, o vídeo é um lixo e tal, não fui eu que apaguei, a pessoa mesmo que apagou. Também acho que é o vídeo com mais dislikes do canal, mas enfim. Então, por causa de tudo isso, seja por causa das críticas, seja por causa de todas as questões, né, dúvidas ali que surgiram, enfim, pontos polêmicos, eu resolvi gravar esse vídeo para complementar e para esclarecer alguns pontos que eu acho que ficaram controversos no vídeo. Eu já queria, inclusive, começar com um meia-culpa, porque eu acho que de fato eu tenho alguns probleminhas no primeiro vídeo. No vídeo que eu gravei, enfim, nesse vídeo aqui. O primeiro deles está no título, né? Eu comentei, bem que podia estar aqui já aqui do lado aqui dos vídeos aqui, o vídeo que eu comentei isso, né? Tem aquele vídeo sobre o YouTube, né? Que eu falei, né? Que como estudar no YouTube, né? Se vale a pena ou não, né? Tem um vídeo aqui no canal com essa temática, né? E eu comentei lá que para gravar vídeo aqui no YouTube, para postar, tem algumas, a gente tem que pagar alguns tributos, né? O maior deles, sem dúvida alguma, tá na própria temática do vídeo ou na forma que você tem que tratar aquele vídeo para chamar atenção, né? Então o título do vídeo, por mais que eu ainda tento manter algum rigor com os títulos dos vídeos, de não usar título muito chamativo, sensacionalista, enfim. Mas ainda assim, no título do vídeo ele não costuma ser a parte mais rigorosa do vídeo. Esse caso aqui é um deles, né? Pelo título, você não consegue captar muito bem o que é a mensagem do vídeo, né? Embora alguns dos comentários parecia que a pessoa só leu o título, mas enfim, assumo parte da responsabilidade aqui por causa da escolha do título. E o segundo problema é que, sem dúvida alguma, a minha exposição no vídeo ficou muito ruim, né? Eu já comentei isso algumas vezes aqui no canal, né? Que eu tô com o tempo, né, de útil, né, para produzir o conteúdo do canal ficou bem reduzido, né? Para mim, toda aquela história de quarentena, enfim, já ficou um passado distante. E como eu tô com um mini curso, né, que é o conteúdo do canal que eu tento tratar melhor, né, que eu tento produzir melhor, basicamente quase todo o tempo útil que eu tenho para produzir roteiro, enfim, para dar uma ensaiada, até pensar como que eu vou abordar aquilo lá, fica para o mini curso e agora também para aqueles vídeos, né, de respondendo questões e comentários, que são vídeos também que têm sugado bastante tempo. Ou seja, acabou que aquele roteiro foi feito às pressas mesmo. Eu tenho gravado os vídeos, né, aos finais de semana, né, sempre no período da manhã. Aquele lá, eu fiz o roteiro quase em 15 minutos antes de gravar o vídeo, enfim, aí a exposição acabou ficando bem ruim mesmo. Então, eu assumo a responsabilidade, né, pelo título, que não é o melhor título, e pela exposição meio truncada mesmo, enfim. Não estou falando nenhuma novidade aqui para quem assistiu o vídeo. Mas então, deixa eu esclarecer alguns pontos aqui logo de cara. O que eu fiz aqui? Eu fiz de novo um roteirinho aqui para mim hoje, um pouco mais organizado, eu espero. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Como o pessoal não costuma ficar aí até o final dos vídeos, eu vou destacar primeiro aqui alguns pontos, e aí depois eu até melhoro esses pontos, né? Então primeira coisa, né? Eu não argumentei lá nesse vídeo, eu não estou argumentando que a União Soviética, a gente pode colocar a União Soviética numa mesma caixa, numa mesma classificação dos Estados Unidos do New Deal, ou do Reino Unido do Inglaterra, na época do Churchill, enfim, eu não argumento isso, não é essa a discussão. E eu entendo quem
entendeu isso por causa desse termo capitalismo de Estado, que também é outro ponto que eu poderia colocar na minha culpa, que não é o termo mais feliz que existe. Eu desconheço, valeria a pena até, às vezes tem alguém que já quebrou mais cabeça com isso. Tem autores, né? O Mises, que vai falar que, por exemplo, que a União Soviética rompeu com a lógica, rompeu com o capitalismo, mas não com o capital. Há algumas tentativas de exprimir o que aconteceu. Eu vou voltar nisso mais para frente, mas eu admito que o termo capitalismo de Estado não é o melhor, justamente porque, historicamente, vários autores utilizaram esse termo para classificar, colocar na mesma caixa lá a União Soviética com todos aqueles modelos mais interventivos, né? E eu vou falar até que essa história de modelo mais interventivo aí em muitos sentidos é uma balela, né? Tem o Brenner lá no. Já estou abrindo um parênteses aqui demais, né? Mas tem uma história lá que o próprio Brenner, que eu falei bastante sobre ele no minicurso, né? Ele mostra como que os Estados Unidos, ali no auge do Reagan, né? Do governo Reagan, tinha adotado um keynesianismo, não um keynesianismo pro-ciclo, mas era um keynesianismo. Então, eu não, quando eu utilizo o termo capitalismo de Estado, eu não estou pensando, não, todos esses modelos mais interventivos são a mesma coisa. Não é isso. Eu vou voltar a esse ponto na sequência. E eu acho, como eu falei, pelo título, o título ficou ruim nesse sentido, né? Não dá para perceber esse nuance pelo título. Mas ao longo do vídeo, né, eu falei aquela história de ficar pendurado, né? Que eu enfatizei até. Eu escolhi até um termo bem chulo, né? Um termo bem vulgar, mas que eu acho que fosse chamar bastante a atenção disso, né? E eu até enfatizei esse ponto algumas vezes, né? E a ideia de ficar pendurado é justamente porque você tem países, né, situações ali que aconteceu uma revolução. Então, obviamente, que quando acontece uma revolução, eles estão tentando romper com o capitalismo, né? E internamente, de fato, eles adotaram, né, vários países, né, que passaram por uma experiência revolucionária, ou enfim, que a própria perspectiva de uma revolução forçou que mudanças organizativas, né? Isso de fato, então, em todas essas situações, de fato, gerar uma organização interna diferente do capitalismo, né? O que eu enfatizei lá, e vou enfatizar aqui de novo, é que o problema, né, o demérito, não está no que aconteceu nesses países, o demérito está no que não aconteceu no resto do mundo. O capitalismo, infelizmente, é um legado dele de que a gente não consegue superar o capitalismo da mesma forma que a gente superou o feudalismo, superou, enfim, outros modelos de organização social. A superação do capitalismo, como o capitalismo foi um modelo globalizante que envolveu todo o mundo, né? Para romper com o capitalismo também não vai ser possível romper em escala local. Eu vou voltar a isso na sequência, né? Então, assim, aqui eu fechei esses esclarecimentos iniciais, né? O pessoal mais apressado que gosta de ver 5 minutos, 10 minutos do vídeo, aí já pode pular fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou contar um pouquinho dessa história do capitalismo de Estado, porque o termo não é ruim, mas o que eu não entendo pelo termo e o que a gente poderia entender pelo termo. Então, falar um pouquinho dessa história de capitalismo de Estado. E aí depois eu vou melhorar esse argumento que eu já adiantei aqui, que eu comecei a adiantar lá. Então, a história de capitalismo de Estado. Eu vi, me mandaram muito material, eu ainda vou ter que ler todo esse material que me mandaram, enfim, textos do Mandel, textos do Mesaros. O texto do Mesaros eu já conhecia, do Mandel ainda não. Alguns outros textos do Lenin. E algum deles, né, até mais antigo, né, antes da crise de 1929, que aqui na minha argumentação é o seguinte, a crise de 1929 é bem importante. Mas então, o pessoal me mandou textos, né, anteriores a essa data que já faziam referência ao termo capitalismo de Estado. Capitalismo organizado também, que é um termo que aparece bastante. Mas o fato é que esse termo capitalismo de Estado vai inclusive ganhar muita popularidade do outro lado, do lado de lá do pensamento, né? Entre os liberais, entre esse pessoal a partir da crise de 1929. Porque a crise de 1929 colocou em xeque, ele forçou, né, a intelectualidade pró-capital
a pensar, pô, a Crítica 29 colocou um grande problema na frente deles, né? E a intelectualidade teve que pensar, pô, como que a gente pode, o que que a gente pode fazer para que isso não se, esses episódios como esse não se repitam, né? E aí apareceu, né, todas aquelas soluções interventivas, o keynesianismo, né? Então, autores ali a partir dos anos 40 vão começar, a partir dos anos 30, já final dos anos 30, vão começar a olhar para trás e vão apontar, né, a crise de 1929 como um divisor de águas. E a partir dali teria surgido, né, um capitalismo organizado, um capitalismo de Estado. Mais adiante, autores vão argumentar, né, olhando para aquilo que estava acontecendo na União Soviética, aquilo que estava acontecendo nos países capitalistas, que havia uma confluência, né, que os dois lados estavam caminhando na mesma direção, que era a direção desse modelo de sociedade mais organizativo, em que o mercado teria um papel menos de menor protagonismo, menos abrangente, né? E aí tem por exemplo, do Meni Levy, né? Só para vocês verem, né? O pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe como eu sou muito crítico a essa história, até de que a essa confluência, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu mencionei do Meni Levy aqui, são dois autores marxistas, né? Pelo menos que se dizem marxistas. Sempre que eu menciono eles aqui no canal, eu não consigo não dar uma ironizada, não dar uma espizinhada, né? Porque eles são os caras, né, que olhavam para isso e realmente entravam nessa história, né, do lado, mas a partir do lado marxista, né, do nosso lado, mas também argumentando que estava tudo caminhando na mesma direção. E aí eles vão, inclusive, se apoderar, né, daquela história de revolução gerencialista, que tem a ver com isso. A história da revolução gerencialista é de que em função de todos esses episódios, teria surgido uma nova classe dominante. Então, o que dominava mais não era a classe capitalista, mas era a classe dos gerentes, dos managers, dos administradores profissionais, né? Foram essas pessoas que pegaram, então, assumiram o poder da sociedade, as rédeas da sociedade, né? Porque são eles que tomam as decisões das empresas, do Estado. Então, no momento em que a sociedade se torna mais planejadora, esses caras se tornam a nova classe dominante. E veja, é muito engraçado como muitas dessas teorizações não tem nenhuma validade para os países capitalistas e tem alguma validade para os países do socialismo real. Então veja como esse termo de capitalismo de Estado, embora o pessoal utiliza, né, inclusive para os países capitalistas, tem muito mais a ver com tentativas de entender aquilo que acontecia na União Soviética, ou tentativas, eu digo, de generalizar para tudo que experiências que aconteciam a partir da União Soviética. Então veja, eu acho essa história de capitalismo de Estado então um termo que acumulou muito lixo em cima, né? Essas coisas, deixa eu ver até aqui se eu marquei mais alguma dessas. Não, eu acho que eram esses pontos mesmo. Então é isso, né? Acho que o termo acumulou muito lixo, né? Ficou uma discussão muito ruim, muito confusa. Pegavam coisas que aconteciam no Oriente e generalizavam para aquilo que estava acontecendo nos países capitalistas, pegavam coisas que aconteciam nos países capitalistas e jogavam lá para a União Soviética. E aí, então, muitas das críticas dessa história de capitalismo de Estado, né, pegam quando vão enfrentar, né, pegam essa caricatura de termo, né, esse termo muito ruim, né, que envolve todos esses diferentes fatores, né. Eu estou falando aqui da crítica que o Começaros faz do termo, da crítica que o Mandel faz do termo, né, e eu até tentei enfatizar isso, mas como eu falei, minha exposição ficou ruim, né, eu não estou utilizando capitalismo de Estado, né, dessa forma abrangente, eu estou utilizando para restringir até mais, né? Quando eu falei em capitalismo de Estado, o que eu estou pensando? Quem que eu estou incluindo aí nessa classificação, né? União Soviética, a China atual, Coreia do Norte, Cuba, no máximo, isso aí é algo que numa aproximação, teria que fazer uma aproximação maior. Mas eu colocaria ali aqueles países do estado nórdicos, né? E teria que analisar realmente se daria para colocá-los aí, enfim. Mas seria um caso assim mais extremos, né, de protagonismo da intervenção, de uma ação mais organizativa, né, minimizando o papel do mercado.
Então, é nesse sentido que eu tenho utilizado o termo. E agora vamos lá, então. Por que que é, eu utilizo o termo para, então, fazer referência a todas essas sociedades, né, que passaram por uma revolução, então Cuba, União Soviética, China? Por que que eu enquadro, eu não sou contra utilizar o termo capitalismo, né? Veja que quando eu falo capitalismo de Estado, eu até falei isso no vídeo, né? A história de ficar pendurado, uma história de que é uma sociabilidade, né? Que não é nenhuma sociabilidade capitalista, nem uma sociabilidade socialista. O que eu estou querendo dizer com isso? De forma mais precisa, né? Internamente, o padrão organizativo não é o padrão capitalista. Internamente. Mas é no mundo capitalista. E agora o que eu vou tentar mostrar é que, na medida em que acontece isso, você continua inserido na dinâmica capitalista. Então a tônica ainda está no capitalismo, por mais que internamente você tenha começado a criar as bases, um padrão organizativo não capitalista. Então veja, de novo, o demérito não está em quem fez a revolução, o problema está no resto do mundo que não fez na revolução. Eu não estou entrando aqui no mérito de se a organização interna da União Soviética, de Cuba, da Coreia do Norte são as melhores. Eu não tenho condições de avaliar. Eu não vou entrar nesse mérito, não tô querendo fugir de polêmica. Não, eu realmente não tenho condições de avaliar se o que fizeram era o melhor que dava para fazer naquelas condições. O meu ponto aqui é muito mais analisar o que é o capitalismo e como que a gente consegue sair dele, né? E apontando então que essas experiências, né, revolucionárias não conseguiram sair dele não por um demérito, não pelo que elas fizeram internamente, mas pelo que não aconteceu externamente, né? Pelo que não aconteceu no globo. Então deixa eu até, de novo aqui, eu acabei saindo do meu roteirinho aqui, deixa eu só ver alguns pontos aqui que eu tinha marcado. Porque aqui eu peguei alguns comentários que o pessoal fez ali mais incisivos, né, que eu gostaria de dar alguma resposta, né. Falaram aquela história, mas o Marx falava do socialismo como uma fase transitória. Então, daria para utilizar o socialismo para descrever o termo socialismo para descrever esses países que ficaram ali pendurados. Então, eu acho que não. Por quê? Eu acho que a gente poderia pensar socialismo de fato como uma fase que não é nem capitalista, mas nem comunista. Mas é algo que teria que ser, é algo que, de novo, é em escala global. Então eu acho que no momento, imagina, e quando eu falo em escala global, eu não estou falando que todos os países do mundo têm que fazer uma revolução. Mas os países capitalistas avançados, ou o núcleo da organização capitalista, teria que ter sido revolucionado. Então, hoje, um dos bastiões da economia contemporânea é a China. A China bate o pé e fala, ó, parei, não vou mais me curvar à dinâmica capitalista. Ainda assim, você tem um dos bastiões do capitalismo da economia capitalista contemporânea saindo. É muito relevante, mas ainda assim você consegue, com a Europa, os Estados Unidos, ali se tem ainda o Sul ali para fornecer matéria-prima, você consegue fazer um capitalismo ali independentemente da China. Mas na medida em que a China sai fora, Estados Unidos, Europa, começa a ser, partes relevantes da economia mundial a adotar um modelo organizativo diferente, aí você quebra com a lógica capitalista, você quebra com a dinâmica capitalista. Então, a partir desse momento, a gente não vai chegar no comunismo imediatamente. Então, a partir daí, eu acho que a gente entraria numa fase de transição. Mas veja que seria um exercício muito mais útil para pessoas no futuro, olhando para trás, né? Da mesma forma com que hoje a gente, analisando, né, os primórdios do capitalismo, a gente fala ali, acumulação primitiva, mercantilismo, então momentos em que não eram propriamente capitalistas, mas que o capitalismo já estava ali nascendo, se desenvolvendo. Para um futuro a gente pode olhar, né? Espero
que a gente tenha chegado ao comunismo, e aí eles possam olhar para trás e falar: a partir daqui a gente entrou numa fase de transição, a partir daqui, desse momento, não era mais capitalismo, era o socialismo, e até que, em tal momento, a gente de fato rompeu completamente com aquela herança do capitalismo e criou as bases, né, da organização comunista. Então eu acho que essa história de transição, ela é um exercício, é quase que um exercício de que vai ter a sua funcionalidade lá no futuro, mas hoje para a gente é muito, não nos ajuda tanto a pensar no que vem no que vem pela frente, né? O que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal que eu marquei aqui para responder, né? Então eu já até comentei essa história, né, de que analogias, né, com o salto feudalismo-capitalismo, né? O feudalismo, né, era um modo de produção de local, né? Era basicamente ali o feudalismo você tinha ali basicamente na Europa, né? Toda a América tinha uma organização social completamente diferente, a China tinha uma organização completamente diferente, a África uma organização completamente diferente, o Japão uma organização completamente diferente, o mundo árabe lá uma organização completamente diferente. Então, o feudalismo era um modelo, uma organização social muito local. Tanto que foi possível romper com o feudalismo localmente e o capitalismo começar a nascer nesse plano local. Hoje, para a gente não é mais possível romper localmente com o capitalismo, porque o capitalismo ele é global. Eu dou um exemplo, de novo, daquela que eu comecei a pontuar, né, no vídeo, né? A questão de, Brasil rompeu fizemos uma revolução aqui no Brasil e começamos a internamente adotar um novo modelo organizativo. Veja que a gente não produz tudo. Muito longe disso. A gente vai precisar continuar importando tecnologia dos países capitalistas. Para a gente importar a tecnologia dos países capitalistas, a gente vai ter que vender para eles também. Para a gente conseguir financiar, né, manter esse comércio vivo. Já que internamente a gente vai estar tentando organizar a nossa produção fora da produção de mercadorias. Então a gente vai precisar só comprar mercadorias e vender mercadorias para fora. Mas veja que na medida em que eu preciso comprar e preciso vender para países capitalistas, eu me sujeito à lógica capitalista. Por quê? Para eu vender, eu preciso que as minhas mercadorias sejam competitivas no mercado internacional. E para comprar, eu preciso ter poder, eu preciso ter capacidade, né, de financiamento, de recursos para adquirir. Imagina que, olhando pelo que aconteceu, né, países até que mais atrasados, né, nessa corrida de acumulação de capital, né? Então, são países que têm desvantagem nessa balança comercial, né? Ou seja, você precisa se submeter muito à lógica capitalista ainda para conseguir entrar em todo esse circuito. Então veja, por mais que alguns setores da sociedade ali internamente você consiga blindar completamente da lógica capitalista, todos aqueles bens que vão para essa lógica da exportação, e veja que é muito amplo, são até os insumos, energia elétrica que vão ali para produzir as mercadorias que vão ser exportadas, mas vai até produção científica, todas aquelas atividades, enfim, de engenharia que vão subsidiar também a produção, né? Então veja que envolve o grosso ainda da produção. Imaginando que eu estou falando aqui de um Brasil revolucionário, né? Então envolveria o grosso ainda da economia brasileira. Por isso que eu falei que aquele livro do Bastani ele é interessante, né? Porque eu acho mais realista quando ele começa a pontuar ali modelos de você começa desmercantilizando um setor, moradia, de alimentação. Você consegue. Então veja, quando eu estou falando isso, eu não estou falando que rompendo com a lógica do capitalismo, a gente vai precisar de grandes revoluções. Mas essas situações penduradas, eu faço uma revolução no Brasil aqui, eu não posso continuar esperando que a revolução mundial aconteça, né? Obviamente que a gente já vai querer adotar um modelo organizativo distinto, né? Então, esse tipo de experimento que o Bastani conta lá, né, ajuda a gente a pensar. Então, garante moradia, a gente consegue retirar a moradia desse circuito do capital, a gente consegue tirar a alimentação do circuito do capital. Então, é um processo muito mais... até triste, né?
que a gente não conseguir, pô, faz uma experiência revolucionária e romper diretamente com o capitalismo, tem que ficar a conta gotas, conseguindo melhorar um pouquinho aqui, resolver um problema colar. Mas basicamente, por isso que eu ainda continuo utilizando o termo capitalismo para descrever essas experiências, né? Que a tônica vai estar no capitalismo. A gente vai a conta gotas ali resolvendo alguns problemas localizados, tentando atacar aqueles problemas que são os mais graves. Deixa eu ver, inclusive, acho que agora eu já pontuei tudo que eu queria pontuar. Também falar aquela história de, mas socialismo de mercado não é melhor que capitalismo de Estado? Então, aqui vai de novo o problema da tônica, né? Eu acho, o socialismo de mercado daria, eu utilizaria, por exemplo, socialismo de mercado se imaginar que a gente já está num mundo que em sua grande maioria rompeu com o capitalismo e você tem ali uma bolha de capitalismo. Então ali você poderia falar no socialismo de mercado. Eu acharia que é a forma mais precisa, né? Então no momento em que a lógica predominante, a dinâmica predominante é o capitalismo, por mais que localmente eu tenha rompido com esse padrão organizativo, né, eu tenho que me submeter a essa dinâmica, porque veja, voltando para aquele exemplo, fizer uma revolução aqui no Brasil, há duas opções: ou a gente se fecha, então a gente não compra nada do que vem de países externos e não vende nada para países externos, e aqui de fato a gente consegue adotar então um padrão organizativo não capitalista, e aí de fato a gente pode falar em outra organização social. Não é o que eu entendo de socialismo e comunismo, porque aqui a gente teria uma escassez muito grande, que a gente queria restrito, né, nessa questão de desenvolvimento, e a gente precisa, né, tem aquele vídeo que é um dos vídeos, né, acho que o vídeo mais elogiado aqui do canal, e é um dos vídeos que eu mais gosto mesmo, aquele vídeo O que é comunismo, né? E eu falo bastante sobre isso, né? De como a gente precisa do desenvolvimento tecnológico, né? Como que a gente precisa estar caminhando para a abundância. Se a gente faz uma revolução no Brasil e se fecha para aquilo que tem comprar mercadorias externas, para vender mercadorias, né, para os outros países, né? A gente restringe o nosso potencial de desenvolvimento, né? Então, a gente de fato consegue adotar um modelo diferente, mas não é o socialismo ou o comunismo que do jeito que eu entendo, né? É uma nova organização social, nem capitalista, nem comunista, nem socialista, enfim. Ou outra opção, então, uma opção é se fechar completamente e aí romper de fato com o capitalismo, mas não caminhar para o socialismo, caminhar para outra coisa. Ou a outra opção, né, que em menor e menor medida aconteceu nos países revolucionários, é você ainda continuar dependente do mercado externo dos outros países. Estou falando que há gradações, né? Por exemplo, a China, esse fluxo é muito grande. Coreia do Norte, Cuba, em alguns sentidos, nem por vontade própria, né, desses países, mas eles acabaram tendo que se fechar em grande medida para o mercado, para os países capitalistas, né? Então veja, são todas essas questões que eu estou analisando aqui para essa questão do nome, de colocar a tônica em capitalismo e não em socialismo. Mas veja, eu admito, né, foi até por isso que eu falei um pouquinho do percurso, né, do termo capitalismo de Estado, que o termo é ruim. Capitalismo de Estado tem toda essa lixarada em cima ali daquela discussão liberal, que vai até essa revolução gerencialista, essa história aí de que os managers são a nova classe dominante. Eu não entendo o termo nesse sentido. Bom, gente, é isso. Eu perdi completamente a noção do tempo, eu não faço a menor ideia com o tempo que eu falei aqui, se ficou longo, se ficou curto esse vídeo. Pelo que eu olhei aqui nas coisas do roteiro que eu tinha marcado, eu fiz um vídeo aqui na página do vídeo e eu acabei só olhando para o meu roteiro aqui, nem dialogando muito com os comentários. Mas, por exemplo, eu só queria então fazer um último agradecimento. Por exemplo, o Cal, o Luiz Humberto, fizeram comentários críticos, mas muito respeitosos. Esse tipo de troca o meu sonho é que a gente consiga continuar fazendo isso aqui no canal. Eu não estou fazendo um vídeo aqui para ser aplaudido, eu estou fazendo um vídeo justamente para dialogar. Então eu agradeço muito aqui esse tipo de comentário que o Cal fez, que o Luiz Humberto fez, que o William fez, que o Bruno fez. Então, todos os comentários críticos, fazendo críticas, pontuando, né? O Guts aqui também tinha falado dessa história do Estado. Então, gente, eu agradeço muito esse tipo de comentário.
Eu não tô fazendo. Veja, eu não tô fazendo esse vídeo aqui. Eu devia ter falado isso naquele sentido de birrinha, não gostei das críticas. Não, eu tô fazendo na medida em que vocês pontuaram questões interessantes. Eu quero que a discussão siga, né? Se surgir, se esse vídeo aqui der de novo o rebuliço, eu acho que eu não vou conseguir gravar uma resposta tão rápida, né? Porque eu preciso correr agora com o mini curso. Eu tô devendo lá o vídeo de respondendo questões e comentários, que já tá com 7 questões. Pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo já tá com 7 ou 8 questões, né? Inclusive, se quiserem mandar questões lá, já que eu vou gravar esse vídeo. Eu ia gravar amanhã, mas vai ficar pela semana que vem. Não vai atrasar o cronograma aqui, mas se quiserem mandar questões lá, eu até vou conseguir responder mais rápido do que fazer um novo vídeo de resposta, né? Para dar sequência a essa série. Gente, é isso. Então, muito obrigado por todas essas críticas educadas, construtivas. E mesmo assim, gente, eu já falei isso. Se você assistiu esse vídeo, você não gostou, pode dar o dislike, pode criticar. Eu não saí xingando ninguém ali que falou que o vídeo era um lixo, que foi a pior coisa que viu na vida. Não fui eu que apaguei esses comentários, como eu falei no início do vídeo. Então, faz parte da dinâmica do YouTube, eu aceito na boa aí que. O que eu não aceito, o que eu fiquei um pouco irritado até falei com vocês, essa história aí de ficar tentando hackear minha conta, roubaram minha senha, só não conseguiram por causa da dupla verificação, enfim. Isso aí não é saudável não, mas essa história aí da crítica, do dislike aí, enfim, estou completamente ok com isso, gente. Então é isso, um abraço e até a próxima.